É isso aí, pessoal. Hoje, nesta segunda-feira, teremos uma entrevista com Caio Barbieri, um grande jornalista. Ele vai bater um papinho com a gente sobre a sua carreira, como ele ingressou na área, né? Opa, já chegou. Chegou o nosso convidado. Deixa eu só adicionar ele aqui. Possamos. Caio já chegou. Vamos agora. Opa! Como vai? Oi, Thiago, tudo bem? O som tá bom para você? O som, a imagem? Tá excelente, tá excelente. Para você, tá me ouvindo também? Opa, show de bola. Olha, quero agradecer por aceitar o convite. Imagina, eu fico feliz de você ter me convidado, foi meio inesperado, mas estou aqui para tirar suas dúvidas, poder ajudar no que for possível o seu público aí, para a gente falar sobre o jornalismo. Olha, tem gente querida aqui, ó, Lívia Raik chegando também, boa noite. Só gente querida também. Oi, Lívia, Júnior, também estou vendo aqui. Fui convidado para falar um pouquinho de jornalismo, Lívia. Vou É, ela já tentar te passou aqui representar pela um live pouquinho também. também. Bom, para começar aqui, conta aí pra gente quando que você identificou a carreira de jornalismo para a sua vida. Qual foi o momento que houve o encontro? Se eu te falar uma coisa, assim, desde criança eu brincava de fazer jornal da quadra. Aqui em Brasília a gente não tem rua, são quadras, né? Eu Sim. brincava de fazer jornalzinho da vizinhança. Gostava quando os blogs surgiram, eu também gostava muito de escrever e assim eu fui indo de mansinho e de repente quando eu vi eu já estava na faculdade de jornalismo, caí lá. Enfim, eu tinha, na verdade, meu desejo inicial era ser médico veterinário. No entanto, deixa eu desligar, silenciar aqui. No Ok. entanto, eu acabei caindo no jornalismo e até hoje sou apaixonado, não me arrependo em nada, assim. Acho que foi um pouquinho de Deus, assim, para eu ter entrado nessa profissão. Bom, você falou um pouquinho de Deus, mas por qual motivo um pouquinho de Deus? Porque eu estava decidido desde criança que eu queria ser médico veterinário, eu estava me dedicando, me empenhando para isso. E aí uma vez eu tive uma conversa com minha mãe. Minha mãe falou: olha, você gosta de bicho, então você só vai encontrar bicho doente, bicho precisando de ajuda, é isso que você quer mesmo para sua vida. E realmente eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí, quando eu fui lá marcar no vestibular o curso que eu queria, eu decidi jornalismo. E foi assim. Bom, foi praticamente qual ano? Foi em 1900, porque vai descobrir minha idade, mas foi em 1999. Bom, de 1999 até os tempos de hoje, o que mudou no Caio? A partir que houve a descoberta. Do jornalismo. Isso. Eu entrei primeiro no jornalismo, eu fiz o caminho inverso da minha profissão. Eu comecei em assessoria, comecei assessorando, fazendo consultorias, trabalhando com crises, e depois eu retomei, eu fui para a redação. Na verdade, comecei estagiando em redação, fiquei um tempo em redação, depois migrei para assessoria e fiquei muito tempo. E voltei para a redação vai fazer 5 anos agora, onde eu estou até hoje, lá no Metrópolis. E, enfim, estou muito feliz porque eu tive uma bagagem muito grande também. Quando você está do outro lado da bancada, você conhece, consegue perceber como que funciona a questão de comunicação interna, externa, comunicação institucional, como é que a assessoria se porta. Então, você tendo essa bagagem, você fica muito mais tranquilo para poder trabalhar como jornalista, porque você já sabe como é que o órgão vai se posicionar quando ele não quer te revelar alguma informação. Então você conhece as nuances ali dentro do sistema público, principalmente, que você consegue driblar essas artimanhas de assessoria para tentar barrar o trabalho investigativo do jornalismo. Perfeito. Também uma pergunta que é muito importante também frisar, né, que a nossa vida é sempre movida por desafios. E quais foram os desafios que você teve para consolidar na carreira? Se consolidar. Eu até comentei hoje de manhã, eu tenho um clube lá no Clubhouse, a gente fala o Passadão de Notícias, e lá a gente comenta as notícias todo dia de manhã cedo, né? Hoje até voltei, eu revivi essa história, né? E mais ou menos em 1990, em 2008, eu estou perdendo aqui, eu assessorava o governo do Distrito Federal aqui, e
foi 2018, desculpa. Sim. Eu assessorava o governo do Distrito Federal, finalzinho já, e aí eu denunciei um esquema de corrupção que estava tendo numa determinada secretaria. Eu levei esse caso para frente, eu era servidor do governo e nesse momento eu não via nenhum tipo de retorno, não via interesse do governo em apurar aqueles indícios de irregularidades. E levei o caso para o Ministério Público, porque como eu já tinha conhecimento do caso, se eu não tivesse uma ação oficial, eu poderia responder por prevaricação, por ser um servidor público, ter recebido uma denúncia e não ter levado o caso adiante. E aí eu acabei exonerado. Inclusive o governador na época, ele me exonerou porque colocou no Diário Oficial que tinha sido a pedido, como se eu tivesse pedido a minha exoneração. Isso nunca ocorreu. Isso foi um grande desafio, porque depois desse episódio eu fiquei bastante tempo sem conseguir uma vaga no mercado de trabalho, porque o governador compraria briga com quem resolvesse me contratar naquele momento. Então foi um momento muito difícil, mas também já passei momentos maravilhosos da gente poder usar a nossa profissão para dar visibilidade para as pessoas que sofrem silenciosamente. Eu tenho um trabalho muito forte ligado às crianças que têm AME, né, atrofia muscular espinhal. Eu dou muita visibilidade a essa causa. Eu acho que, assim, eu sou jornalista de política, mas eu sempre tiro um tempinho para tentar dar visibilidade, dar um pouco de palco para essas causas que muitas vezes são desprezadas pelo poder público. Então, ajudando com essas arrecadações, nesse momento também de pandemia, para a gente fazer um trabalho de arrecadar cestas básicas e ajudas para as comunidades que estão realmente passando fome nesse momento, que dependem da solidariedade da gente para poder enfrentar esse momento tão difícil. Bom, você citou aí uma coisa sobre a pandemia. Eu gostaria de saber, a partir do momento do ano passado, que houve o boom, né? Todo mundo ficou em casa. Como é que foi a sua rotina? Como é que foi a rotina de trabalho? Se adaptar a esse novo normal tão comentado. Para o jornalismo, eu estou há um ano em home office, né? Para o jornalismo foi muito... Eu estou na minha casa agora, a gente tem trabalhado desde então, de dentro de casa. Para fazer jornalismo por WhatsApp é muito complicado, porque a gente tem que estar lá na notícia, a gente tem que estar no local, a gente tem que falar com as pessoas. E foi realmente uma adaptação que eu acho que toda a imprensa, com exceção de imprensa de jornal, de TV principalmente, a gente está vivendo uma nova fase da profissão e se reinventando, aprendendo a conseguir levar a notícia com segurança, a notícia bem apurada, mas também garantindo a nossa saúde, né? Então, assim, eu já tive Covid, fui praticamente assintomático, sintomas muito leves, tive só um pouco de dor no corpo, fiquei sem olfato, sem paladar. E eu peguei Covid durante uma saga, porque eu sofri um acidente e fraturei meu ombro, então eu acabei pegando Covid nessas andanças aí por hospitais. E nesse momento eu tive que me isolar completamente e ficar comendo iFood, porque eu não conseguia, eu estava com o braço quebrado, eu não conseguia nem preparar meu próprio alimento. Então foi uma fase muito difícil. Mas em compensação, depois que eu passei por esse momento da doença, eu fiquei com o meu IgG, né, que é o índice como é que se diz? Quando você está protegido da doença, quando o seu sistema imunológico ele tá pronto para atacar essa doença e chegar novamente. Então, meu IgG estava alto, ainda estava alto tem umas 3 semanas, aí eu usei essa minha condição para poder substituir colegas mães de família, que têm crianças em casa, então que moram com os pais mais idosos. Então eu me prontifiquei a fazer as pautas na rua, essas que a gente não tinha como fugir, não tinha como fazer por telefone, nem por WhatsApp. Então eu ia para essas pautas para não expor colegas que pudessem ficar suscetíveis à doença. Perfeito. A pergunta que eu tenho aqui também, né? Eu fico muito chateado quando as pessoas não levam a fé na informação. Será por causa do quê? Da fake news em tempos de pandemia? Porque as pessoas meio estão desacreditadas, né? E o jornalismo é para isso, levar informação. Tá muito difícil fazer jornalismo hoje em dia. A rede de propagação de notícias falsas é muito grande. A gente tem que lutar contra isso o tempo inteiro.
Jornalismo hoje é uma profissão completamente, como é que se diz, desprezada, menosprezada. A gente é alvo de ataques, às vezes em manifestações. É importante dizer que o jornalismo está aqui justamente para checar informações, porque as redes sociais, com esse boom das redes sociais, eu não falo só de Instagram, eu falo de Twitter, eu falo de outras plataformas também, Facebook, esse conteúdo começou a ser propagado de uma forma muito irresponsável, a ponto de, até numa conversa que eu estava no Clubhouse com o Reinaldo Azevedo, eu estava ouvindo, ele estava entrevistando o governador da Bahia, Rui Costa. E aí o governador relatou que um caso de um paciente que morreu, literalmente, na fila do hospital, aguardando para ser atendido, e quando foram fazer a identificação dele, enfim, ele estava sozinho, era uma espécie de um catador de papel, uma pessoa bem humilde. É uma coisa que me emociona muito, essa declaração. E quando foram fazer a identificação dele, que pegaram os bens que ele estava carregando com ele naquele momento, ele estava com um saquinho de cloroquina na mão. E morreu na porta do hospital. Então, assim, esse tipo de desinformação é muito perigoso, assim, porque pode realmente colocar a pessoa em risco. E não adianta você falar que eu tomei, minha família tomou cloroquina, outra tomou ivermectina, que eu fiquei curado. Isso não é notícia, isso não é verdade. Isso é uma coincidência, é uma casualidade. Assim como se eu tivesse falado que eu melhorei da Covid porque eu tomei chá de boldo, porque eu tomei chá de boldo então assim, não existe nenhuma associação. Eu estou falando de ciência, estou falando de comprovação Uma falsa científica. crença, né? E essa propagação de numa pandemia que a gente está vivendo num momento tão difícil, esse tipo de desinformação, principalmente muitas vezes lideradas pelo presidente da República, isso causa impactos lá na ponta, como eu citei o caso agora do catador de papel, lá na Bahia. Enfim, tem outras inúmeras histórias aqui que realmente mostram como como é perigoso você ser irresponsável no sentido de falar o que você não está sabendo, o que você não tem um embasamento científico para aquilo. E eu volto a dizer, o jornalismo está aqui para falar sobre ciência, para repercutir a ciência, e não para falar sobre achômetro. Eu acredito, crenças individuais, é bom saber assim, se você tem a sua opinião, ótimo, mas guarde para você. Vamos falar o que realmente é comprovado, que realmente Verdade. tá confirmado por pesquisas feitas por pessoas que estudaram a vida inteira aquilo. Então, eu não posso dar o microfone, dar a voz para uma pessoa que não sabe nem o que está falando para defender crenças completamente absurdas. Isso é Perfeito. uma grande lição que o jornalismo tá passando hoje, porque a gente fica nessa situação, porque a gente coloca o microfone na boca de alguma autoridade e de repente a autoridade fala uma bobagem. O que a gente faz? A gente desliga o microfone, não noticia aquilo, rebate aquela informação naquele mesmo momento, porque uma vez que a informação está colocada no ar, já era, ela vai perder. Olha só, numa live recente, Bolsonaro, mais uma vez, indo contra a ciência, ele disse que o uso de máscaras daria efeito colateral. Mas Sim, sim. tá meio. Opa, vamos lá. Consegue me Voltou? ouvir? Vamos, agora sim. Eu estou conseguindo te ouvir. Ok. Travou. Então, alguns dias depois dessa declaração, o avião estava saindo de Salvador, com destino aqui a Brasília, e no meio do voo, um passageiro resolveu tirar a máscara e não colocar mais, porque o presidente havia dito que máscara dava efeito colateral. Então, o que aconteceu? O avião teve que voltar para Salvador, aterrissar novamente. Tinha pessoas que estavam, no caso de um conhecido meu, que tinha uma cirurgia para fazer aqui em Brasília, perdeu a cirurgia. Então, assim, eu só estou mostrando que esse tipo de desinformação, ele causa impactos. Ele não é uma informação jogada no ar e Legal. pronto. Principalmente quando vem com uma pessoa que tem uma representatividade na política. Perfeito. Olha, a pandemia nos ensinou muita coisa. O que você pôde aprender com a pandemia a cada dia? Porque a cada dia a gente está vivendo notícias diferentes, lidando com uma nova realidade, e não acabou por aí, né? O que você pôde aprender? Olha, acho que a gente tem aprendido a cada dia, a cada momento, né? A gente tem aprendido
de um lado, a gente tem aprendido muito a ser solidário, a ter empatia pelo outro, pelo sofrimento do outro, a querer acolher, mesmo sem poder encostar, mas querer ouvir, querer contar histórias, querer mostrar que as pessoas não estão sozinhas. Esse é um lado que foi muito positivo, mas teve um outro lado que eu percebi na pandemia, que é o egoísmo, é muito grande, né? A gente vê esses movimentos de pessoas que são contra as medidas sanitárias. Obviamente, ninguém é a favor de lockdown, ninguém é a favor do que a gente está vivendo hoje, mas a gente chegou num ponto de cerca de 3 mil mortes por dia, e que se a gente não tomar algumas medidas mais enérgicas, esse vai virar uma bola de neve. Então, agora é o momento de todo mundo recuar um pouco. Eu sei que é difícil, eu estou numa situação privilegiada, porque eu continuo com o meu emprego, consigo fazer meu trabalho de casa, mas assim, falta uma política do governo, principalmente, por exemplo, de garantir um auxílio para quem não tem esse privilégio que eu tenho, para passar por esse período, por esses dias. Se todo mundo se tivesse realmente um discurso único, o governo liberasse esse auxílio, não esse de R$ 150, que isso é uma piada pronta. Mas eu digo um auxílio mesmo de verdade, próximo a um salário mínimo, para a pessoa poder sobreviver nesse período. Mas a gente não vê isso. A gente vê falta de investimento na educação. Para você ver, o Ministério da Educação teve um dos piores orçamentos nesse ano de pandemia. Então, assim, no momento que realmente precisaria investir nessas escolas públicas, mais no interior, as comunidades ribeirinhas que precisariam de uma internet, nesse momento o presidente da República veta um projeto de lei aprovado no Congresso para garantir esse serviço tecnológico nessas comunidades. Então a gente parece que a gente está nadando e morrendo na praia. Assim, a gente fica falando diariamente, a gente respira informação de Covid diariamente, mas diariamente mesmo. E no dia seguinte uma novidade, parece que volta a estacar zero novamente. Então, assim, aí a gente vê, voltando à questão da parte negativa, a gente vê muita gente se mobilizando e endossando esse discurso contra, dizendo que é uma gripezinha, que é isso, que é aquilo. Se mobilizando, você vê o próprio Major Olímpio, que morreu de Covid, um cara relativamente novo, com 59 anos, com histórico de exercícios físicos, ele era da polícia, enfim, morreu com 59 anos e pegou a Covid numa manifestação contra o lockdown. Então, assim, a gente fica vendo esse tipo de absurdo, a gente tenta ficar mostrando para as pessoas, olha, não seja esse exemplo, não vire um exemplo ruim desse, assim, vai acontecer com você, vai acontecer. A gente está percebendo que a Covid está chegando cada vez mais próximo da gente, da nossa família, dos nossos amigos. Até então a gente ouvia falar, olha, eu soube que o vizinho... Não, agora não, eu tenho um amigo que está internado, eu tenho uma tia que está internada, eu tenho um fulano que está internado, a Covid se aproximou muito da gente. E eu acho que o papel da imprensa é mostrar. Mas, ao mesmo tempo, tem essa outra ala, esse outro trabalho que é feito de forma paralela que transforma a pandemia num discurso político. E isso é muito ruim. A pandemia tem que ser tratada de forma científica. E é isso que a imprensa tenta trazer. Mas, no entanto, ela acabou sendo polarizada, associada. Quem respeita a pandemia é esquerdista. Quem não respeita a pandemia é bolsonarista. Isso é um verdadeiro absurdo. Acho que a gente não deveria nunca colocar isso numa balança, porque a gente está falando de vidas. A gente não está falando de votos, a gente está falando de vida. E outra coisa, essa polarização da economia com a saúde não existe. As coisas elas precisam andar alinhadas, precisam andar juntas. Não é porque se eu faço medida sanitária eu prejudico a economia. Não é isso. A gente chegou nesse ponto porque nunca foi respeitado nada, nem distanciamento social, nem uso de máscara. Enfim, tudo foi desobedecido e a gente chegou nesse caos, nesse colapso que a gente está agora. Aqui em Brasília a gente tem 400 pessoas na fila esperando por UTI. E não falo pessoas com Covid, eu falo pessoas esperando por UTI. Pode ser por um AVC, pode ser por um acidente de trânsito, pode ser por uma outra questão. Inúmeros casos. E não é só em rede pública, é também na rede particular. Então, assim, a situação está dramática e essa polarização e politização do discurso só prejudica o bom andamento. Você vê, a gente tem países, como a própria Austrália, minha irmã mora lá, eles ficaram em lockdown severo durante um tempo, não conseguiam se encontrar, só as pessoas que tinham convivência da própria família que poderiam sair na rua, mesmo assim 2 por vez, enfim.
agora que a Austrália não é um exemplo de vacinação, mas fechou as fronteiras, todo mundo adotou o distanciamento social, todo mundo adotou o uso de máscara, muitas vezes até exageradamente, justamente para se proteger e proteger o outro, fechou as fronteiras, quem entra no país fica 15 dias isolado no hotel, escoltado, escolhido pelo governo, e mesmo sem vacina, eles zeraram o número de mortes de Covid. Praticamente zeraram as transmissões também. Então, não estou falando de vacinação exclusivamente, estou falando de um país que respeitou as orientações anteriores. E fizeram lockdown. Lockdown até a taxa de contaminação, de infecção ficar bastante reduzida a ponto de realmente ser insignificante. Então, agora começaram a voltar com as atividades, agora começaram... Realmente é um exemplo a ser seguido. A gente conhece Israel, claro, que são países com proporções continentais completamente diferentes, mas são países que têm adotado medidas enérgicas para realmente todo mundo junto, como é que se diz? Seguir com as orientações dos cientistas, dos pesquisadores. E falta essa liderança aqui no país. Muito bom, ótima observação, concordo plenamente. E as vacinas também, quando houve a aprovação, né, nos trouxe um pouquinho de esperança. O que podemos esperar aí? Será que, na sua visão, haverá uma vacinação em massa ou estaremos nesse processo tartaruga, devagar, devagarinho? A gente está no momento que a gente vacinou 3% da população do Brasil, né? É um número extremamente baixo, embora a gente tenha visto que o Butantan tem liberado a Coronavac, que a gente tenha conseguido importar um pouco a indiana também, né? A AstraZeneca, que agora está chamada de Covishield, mas enfim, ainda está muito aquém. Aqui em Brasília a gente está numa situação até um pouco mais interessante, porque já estão vacinando as pessoas a partir de 69 anos. Já tem um lote anunciado para chegar, um novo lote quarta-feira também, então o governador já começou a incluir outros grupos de serviços essenciais, como por exemplo agentes funerários, conselheiros tutelares, assistentes sociais, auditores que fiscalizam festas clandestinas, forças de segurança. Então ele está conseguindo abrir um pouco mais o leque de pessoas a serem vacinadas. E agora, é claro que isso vai depender das remessas do governo federal e da política que o Ministério da Saúde tem para a aquisição desses insumos. Bom, aqui já pulando para outra parte do jornalismo, qual é a parte do jornalismo em si que desperta a sua atenção, da qual você admira mais? Eu gosto muito do jornalismo investigativo, tem até um grande amigo meu que está aqui, o Ricardo Tafner, também é jornalista. Abraço. Ele é um grande jornalista investigativo, trabalhou muito tempo no Correio, em outros veículos, é um profissional que eu admiro muito, Tafner. Eu gosto muito do jornalismo político, embora em alguns momentos me incomode ter que publicar questões, como eu já falei aqui anteriormente, isso me incomoda bastante. E o jornalismo de turismo, eu adoro, inclusive fiz uma press trip para o Peru antes da pandemia, que foi uma delícia, e falar de turismo para mim é muito bom. Bom, você está à frente de uma coluna, e comenta para a gente como é que surgiu essa oportunidade. Eu fui convidado, na verdade, foi logo depois daquele momento da denúncia contra o governador, eu fui convidado a assumir. A gente já estava, eu estava numa agência, eu fui para uma agência, fiquei 1 ano nessa agência de comunicação, fiz a parte de fazer assessoria de imprensa de shows, de artistas, de festas, e estava completamente descolado, até mesmo por trauma da política. E a diretora do portal me marcou um almoço comigo e me convidou para assumir. Eu fiquei meio assustado na época, né? Mas acabou dando certo e eu estou muito feliz e eu adoro trabalhar na Metrópolis. Bom, achei até o nome interessante, né? Gostaria até que comentasse o porquê o nome Janela Discreta. Indiscreta? Indiscreta. Na verdade, quando eu entrei na coluna, ela já tinha, a coluna já existia, só que não tinha um titular. As pessoas meio que se revezavam ali na coluna. E a diretora achou que precisava de um nome fixo para as pessoas se identificarem, não ser uma coisa muito editorial do portal, e sim ter um nome, uma cara, uma pessoa. Então, quando eu entrei, já tinha esse nome, não foi criado por mim, eu só adotei, abracei, hoje é minha filha essa coluna.
Muito bom. Já está há quanto tempo já? Vai fazer 5 anos. 5 anos. E em 5 anos, quais foram as pautas que você tem em mente assim que mais marcaram? As pautas que mais... A pandemia é muito forte, não tem nenhuma dúvida, né? Sim. Assim, teve um momento muito difícil porque eu entrei no jornal e cobrindo política e fazendo política, redigindo material, falando sobre o governador que me demitiu. Então foi um momento muito tenso da minha vida porque eu não queria misturar as coisas e acabar utilizando daquele local de fala onde eu estava para poder me vingar de uma forma ou de outra. Foi um momento muito difícil, eu tentava me evitar esse tipo de embate com ele, mas um momento muito especial foi quando a gente começou uma campanha para uma criança que tem atrofia muscular espinhal, a Helena, e ela está internada aqui no Hospital da Criança, aqui em Brasília, e a gente, com a mobilização que a gente fez de matérias, a gente conseguiu atrair a atenção de artistas, inclusive a Giovanna Eubank, que, poxa, ela virou madrinha da casa, e a justiça acabou dando o remédio, porque essas crianças elas dependem de um remédio que custa 12 milhões de reais. E aí Nossa. ninguém, obviamente, não tem condição nenhuma de arcar com esse tratamento, mas é tal coisa, quanto é que vale uma vida? Né? Então, é Verdade. dever do SUS, é dever do Ministério pagar ou não? Muita gente fala, olha, não, com esse valor poderia salvar outras crianças que também dependem, mas e aí? E essa também não merece viver? Então é uma discussão que a gente tem muito grande, é muito forte isso, e é muito delicado também, porque eu defendo muito a quebra de patente desse remédio, porque é um absurdo você, por remédio, é uma injeção que você toma, né? E você gastar cerca de 12 milhões de reais. É claro que quando você negocia diretamente com o laboratório, com a Novartis, você consegue um desconto, digamos assim, que cai esse valor para 9, mas é 8 milhões de reais. Mas mesmo assim é uma coisa absurda. E quando a gente conseguiu na justiça, eu digo a gente conseguiu no sentido de porque eu estava na luta também, então Sim. não pelo meu papel na luta, mas por eu fazer parte dessa torcida que estava querendo garantir a vida da pequena Helena. Eu sou apaixonado por ela. Eu não conheço ainda porque foi no meio da pandemia, mas eu já fiz um compromisso com a mãe dela, com a Macy, que quando isso tudo passar, eu quero lá levar um presentinho para a Helena e dar um beijo na bochecha dela. Muito bom. Olha, a pergunta que eu tenho também, uma curiosidade, talvez a galera também tenha essa curiosidade. O que é necessário para elaborar uma boa coluna? Ou seja, fazer uma boa pauta? Fonte. Sim. Você tem que ter muita fonte. Às vezes eu ficava muito assustado no início, porque eu falava, ai meu Deus, como é que eu vou dar vazão para tanto conteúdo constante, né? Mas as fontes aparecem, ainda mais quando você é um jornalista respeitoso, no sentido de não publicar inverdades, assim, as fontes vão começando a ter confiança no seu trabalho. E com isso, elas vão chamando outras pessoas, então acaba sendo uma consequência do trabalho que você realiza. Tem muita gente que gosta daquele jornalismo sensacionalista, né, de cliques, né? Eu não sou muito desse perfil, eu sou muito responsável no que eu escrevo, no que eu apuro e principalmente sempre garantindo o outro lado na fala. Perfeito. Olha, tem um comentário aqui do Igor que ele está falando em relação ao lockdown, né? Ele diz o seguinte: muita gente está reclamando do lockdown, mas só está acontecendo porque o brasileiro se aglomerou. E até não poder mais também chegar aos pontos, né, e de festas, de fim de ano. Ele trouxe um texto aqui, mas eu estou resumindo, porque eu não consigo muito ver aqui bem próximo. Mas, enfim, tudo gera uma consequência, né? De acordo com o comentário aqui do Igor aqui, né? Então, É isso, se estamos nisso, foi exatamente o que eu falei. Se a gente lá no início, quando a situação estava um pouco mais controlável, digamos assim, se a gente tivesse uma liderança que chegasse unindo, né, você não governa para metade do país, você governa para todos, para o país inteiro. Então, se tivesse uma liderança que estivesse unido, lado A e lado B, e falado, olha, a gente precisa disso, a gente vai precisar fazer um esforço agora, a gente vai precisar, quem puder fique em casa, quem só vai para a rua, quem trabalha realmente é essencial. Eu vou liberar aqui
um auxílio emergencial para as famílias que realmente dependem do Estado. Eu vou liberar para elas não saírem de casa. Enfim, se tivesse sido aquelas coisas que a gente vem repetindo constantemente, a gente não chegaria no ponto que a gente chegou. Porque a gente chega nesse ponto porque, a partir do momento que existe um discurso contrário, falando, isso não é só uma gripezinha, uma fraquejada, não, acaba estimulando as pessoas a fazerem festas clandestinas, aglomerações, eventos. A gente noticiou inúmeros aqui em Brasília e no Brasil inteiro. No Rio de Janeiro, uma produtora acabou saindo presa da festa quando promoveu um evento irregular, ilegal. Enfim, essa questão do egoísmo que eu te falei um pouquinho mais cedo, que a pandemia ela também ela trouxe à tona, que é tipo, eu não posso, as pessoas com o seu privilégio de ter uma casa para morar, de ter o que comer, de não precisar sair, mesmo assim, não, eu vou sair, eu preciso sair, eu tenho que sair, porque eu posso sair, porque não vai acontecer nada comigo, que eu sou muito legal, que eu sou muito bacana, que eu represento alguma coisa, entre aspas, para a sociedade, e as pessoas não respeitaram. E acabaram fazendo com isso essa bola de neve que a gente está vivendo hoje, né? Então, assim, é lamentável que a gente seja tão unido para coisas fúteis e tão desunidos para a questão de saúde pública coletiva, né? Concordo. Você sempre está aí ligado aí ao jornalismo, ligado na política. Já houve desejo de fazer outra parte do jornalismo? Como assim? Ou se embarcar para outra área? Ou sempre jornalismo no lado político é a sua definição de carreira? Eu gosto muito da política porque, como eu entrei muito cedo nessa área e conheci muitos bastidores, então a gente acaba tendo uma bagagem de que isso facilita muito nas suas apurações, como eu falei já anteriormente. Assim, eu gosto muito da política, embora não seja uma editoria que eu pretenda ficar o resto da minha vida, porque existe muita adrenalina, existe muita pressão, isso é muito natural. Então eu prefiro, claro, que à medida que a idade vai chegando, já tem chegado, eu pretendo fazer um jornalismo um pouquinho mais leve, uma coisa mais para eu poder cuidar da minha saúde um pouco mais também. Bom, a gente está falando aqui sobre coisas da pandemia e nunca se ouve comentários assim, o quanto estamos próximos, porém distantes. O que você acha também das redes sociais, contribuindo na vida do jornalista? Rede social é um barato, assim, ela foi criada para realmente conectar as pessoas de uma forma mais direta. No entanto, a gente já viu que onde tem um dedo humano acaba estragando, né? Porque hoje em dia as redes sociais viraram palanques de cancelamento. As pessoas com o costume de colocar o dedo na cara das outras, sempre apontando os erros das outras e nunca olhando para o seu próprio umbigo, né? E assim, você vê que ela tem causado problemas na saúde mental de inúmeras pessoas, justamente porque não conseguem lidar com esses cyberataques. Eu já fui atacado por notícias que eu publiquei, é uma coisa assim horrorosa. Você fica meio que perdido durante o momento desses ataques, né? Então eu fico assim muito preocupado com o caminho que a rede social tem usado, principalmente a questão de fake news e dos robôs que são usados para propagar esse tipo de notícia. Verdade. E também agora surgiu o termo cancelado, né? Tudo é cancelado também. As pessoas tentam cancelar as outras, né? Eu não sei qual é esse tipo de movimento. A gente já viu várias situações que isso ocorreu, com a própria Carol Conká no Big Brother. Eu também gosto de Big Brother. Eu vou da política ao Big Brother, tá? A gente vê que existe uma tendência, e não estou falando só de artista, em inúmeros casos a gente percebe que muitas vezes não é bem assim, e a internet transforma aquilo numa verdade e acaba problematizando uma situação que não existe. A gente já noticiou várias vezes casos de pessoas, por exemplo, de pessoas que estão sendo acusadas de abuso. Por exemplo, vou te dar um exemplo.
um cara foi acusado de cometer um abuso contra uma estudante de 16 anos e ela colocou isso na internet, o cara foi massacrado, foi linchado e depois da morte do cara, a estudante disse que não era ele, que só tinha feito aquilo para o pai não brigar com ela, porque ela estava na casa de não sei quem. Então, tipo assim, esse tipo de situação tem acontecido corriqueiramente, é muito perigoso que a gente realmente entre nessa onda do cancelamento, tirando um recorte de uma situação que, na Sim. verdade, não está sendo enxergada por um todo, né? Bom, aqui o Igor está ainda na vibe, ainda fazendo comentários em relação à pandemia. Ele diz o seguinte: um bom governo reflete no bem-estar da população. Ah, sem dúvida, né? E vice-versa também. E o mal-estar da população também é resultado de um mau governo, né? Bom, aqui eu estou fazendo uma entrevista aqui, nada mais é um bate-papo, uma troca de ideias, é isso que eu promovo aqui. Mas comenta um pouquinho da sua função também como entrevistador. Como é que está sendo aí? Ah, a entrevista é uma das melhores partes do meu trabalho, assim, porque a gente aprende muito com o que o outro tem a dizer, né? Essa troca que a gente faz não só com políticos, com artistas, com influenciadores, enfim, e a gente sempre tenta puxar uma coisa realmente interessante na entrevista, né? Eu, pessoalmente, eu gosto muito de trocar, de conversar como eu estou fazendo com você aqui agora, mas na verdade é uma das primeiras vezes que eu estou como entrevistado e não como entrevistador, né? É uma novidade isso para mim. Mas obrigado pelo convite mais uma vez. Claro, prazer. E, e eu acho que você sempre tem muito a trocar com a pessoa com quem você conversa. Assim, são coisas muito interessantes. A última vez a minha última entrevista foi com uma doutora em epidemiologia, uma pesquisadora, uma cientista, e ela foi muito direta, assim, para mostrar a realidade. Veja bem, uma pessoa que está lidando com esse cenário diariamente, lidando com números, lidando com projeções, ela foi muito direta sobre o cenário que a gente está vivendo. Até ela colocou nas declarações dela que a gente vai chegar a um pico de 4 mil, 5 mil mortes por dia no Brasil, pela curva Nossa, estudada pelos cientistas. uma bomba relógio. É um cenário lamentável, é uma situação muito triste, assim, e eu não consigo entender como que uma pessoa em sã consciência ela consegue deitar a cabeça no travesseiro à noite e enxergar esses números como contabilidade, não como vidas humanas. Assim, eu não consigo entender isso. Bom, aqui tem a Luciana, ela diz o seguinte: Caio, parabéns pelas entrevistas éticas e respeitosas e tão esclarecedoras. Obrigado. Eu não estou conseguindo ler os comentários daqui. Mas enfim, quais foram as outras entrevistas também que deram destaque assim ao seu trabalho? Na época das eleições, nas últimas eleições, eu entrevistei praticamente todos os presidenciáveis. Adorei entrevistar o Boulos. Foi uma pessoa que me despertou bastante atenção, porque existia um estigma em relação à figura dele dentro do jornalismo muito grande. E quando eu entrevistei o Boulos, essa coisa da troca, né? Que é muito importante para a gente, eu vi as propostas, eu vi a linha de pensamento dele e tentam associar muito o posicionamento dele com radicalismo, né? Com extremismo, e não tem nada disso, né? E assim como outros candidatos, como eu tive a honra de conversar com Marina Silva, que é uma mulher assim, nossa, assim, que energia que ela tem, assim, quando ela chega você sabe que é uma mulher que tem uma missão, que tem um trabalho realmente sério. É, mas também entrevistei outras pessoas que talvez não tivessem tanto assim a agregar no discurso. Entrevistei o Levi Fidelix, do PRTB, e outros nomes também. Entrevistei o Amoedo, que falou muito sobre a questão da política liberal. Entrevistei Geraldo Alckmin, entrevistei Álvaro Dias, Ciro Gomes, enfim, a gente vai entendendo com o posicionamento de cada um desses políticos, com exceção do Bolsonaro, que eu não tive a chance de entrevistar, porque ele fugiu, né? Ele não dava entrevistas. Mas a gente via que cada um deles ali queria contribuir de alguma forma
para o nosso país, né? Obviamente tem as questões ideológicas, que cada um se identifica com uma ou com outra, mas se você dá uma torcida naquele discurso, aquele pano ali, né? Dá uma torcida e você vê que tem coisas que realmente são interessantes e que poderiam ser talvez uma solução para uma situação hoje que a gente vê que não tem nada, né? A gente não vê uma política a não ser o armamento, defesa da arma enfim, são políticas odiosas, assim, que incitam, né, a violência, o racismo, o preconceito. É muito triste, assim, realmente a falta de comunicação durante a campanha presidencial, principalmente por parte da direção da campanha do Bolsonaro, escondeu o que muita gente já entendia que poderia acontecer, mas tem muita gente hoje que está bastante arrependida, eu tenho certeza de ter votado no atual presidente por conta dessa política de exclusão. Perfeito. Olha, é muito bacana quando eu trago aqui o convidado e gera esse bate-papo muito legal que a gente aprende, né? Estamos aqui para aprender um com os outros. E de acordo com as suas entrevistas, o que que você considera assim algo primordial que soma na carreira de um entrevistador? O respeito. O respeito. Eu acho que quando você está ali entrevistando alguém, não é você. Você está ali representando ouvintes, espectadores, telespectadores, que estão a fim de saber o que essa pessoa tem a dizer. Então, eu acho que quando você coloca questões, opiniões à frente da sua, da sua função, que você está ali de conduzir um bate-papo, independente se você tem afinidade ou não com aquele entrevistado, eu acho que o respeito ele é primordial para que uma entrevista flua, porque às vezes as provocações, os ataques que são necessários até mesmo para você ponderar, saber como é que a pessoa se porta numa situação desconfortável, mas até isso você precisa fazer de forma respeitosa, porque quando você perde o respeito, eu acho que perde a credibilidade. Eu não gosto muito desse tipo de jornalismo. Eu prefiro um jornalismo que você respeite para ser respeitado também e vice-versa. Assim, é o que eu penso. E a credibilidade está muito difícil encontrar no jornalismo hoje em dia? Porque vai de cada modelo, correto? Não, eu não acredito assim. Na verdade, assim, o jornalismo ele tem uma função social muito importante, que é levar notícia. Sim. Em tese, os jornalistas de formação, enfim, em tese, esses jornalistas eles têm que ter credibilidade, porque é natural que você esteja levando uma informação concreta, uma informação comprovada, uma informação, um fato realmente, né? No entanto, tem muita gente que usa a profissão para justamente desestabilizar, criar fake news, enfim, a gente Sim, é verdade. já viu casos recentes que a gente está careca de saber, enfim, que se dizem jornalistas, mas que não são. Podem até ter o diploma, podem até ter o registro, mas não exercem a função social, que é de informar a população sobre o que está acontecendo. Perfeito. Olha, todo mundo tem uma referência, né? Um espelho ali, e de acordo com o tempo a gente vai criando a nossa identidade. Quais são as suas referências no jornalismo? Ah, eu tenho vários, cada um numa área, mas eu acho que, para não ser injusto com ninguém, um cara que eu sempre admirei, que eu tenho muita saudade, do Ricardo Boechat. Ah, é verdade. Eu acho que ele era um cara muito. Ele sabia se comunicar, ele sabia chegar, você ouvia a voz dele em qualquer lugar que você estivesse, é uma coisa agradável, ele conseguia criticar sem desrespeitar, mas fazia umas análises muito interessantes, muito eloquentes. Eu senti uma das grandes perdas assim, da nossa profissão, foi o Boechat, porque ele era multiplataforma, que a gente diz, né? Ele conseguia escrever, ele conseguia ir para a rádio, ele conseguia ir para televisão, fazia palestra, ele se adequava, ele se revelava em qualquer lugar que ele Super estivesse. ativo. Ele era uma figura muito. Assim, obviamente, eu tenho vários que estão vivos aí, inclusive muitos da minha idade, muitas mulheres que eu admiro, né? A própria Lilian Tarrant do Metrópolis, eu fico assim impressionado com ela.
mas eu, pessoalmente, para não ser justo com ninguém dos outros que eu admiro, eu vou focar no Boechat. Bom, você mencionou o nome dele, né? Inclusive, por coincidência, eu ando lendo o livro dele, Toca o Barco. Já chegou a ler? Ah, é. Maravilhoso livro. Tá até aqui comigo aqui, olha só. Deixa eu até mostrar aqui. Que falam histórias ali dos bastidores, né, quem conviveu com ele. Cada um dá É. o seu depoimento. E você, dando ali o seu depoimento como o fã, ou seja, aquele que tem a admiração, a referência, o que falta nos jornalistas hoje em dia? Porque o Jogo Ah, Boechat não deixou o dá seu para legado, né? generalizar, não, não dá para generalizar. Eu vejo muito jornalista que acabou de sair da faculdade, que tem brilho nos olhos, que você sabe que vai ser um cara assim, que vai fazer a diferença. É, tenho muitos colegas que são assim também. Obviamente tem outros jornalistas. Eu não consigo, não gosto muito de generalizar. Eu acho que a generalização ela esvazia o discurso, né? Eu acho assim que é óbvio que a gente tem que fazer uma autocrítica no sentido de desse momento tão difícil, por exemplo, de ir para uma manifestação e quase apanhar por ser jornalista. É, 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 jornalista, a gente está sempre numa posição de alvo, assim, né? Porque se a gente fala mal do PT, a gente é da direita. Se a gente fala mal da Verdade. direita, a gente é petista. A gente é sempre atacado, não tem jeito. Qualquer coisa que a gente fale, a gente desagrada alguém. Até numa dessas salas que a gente participa, entrou uma vez um rapaz, um cidadão, falando: Ah, mas a imprensa é assim mesmo, vocês jornalistas são assim mesmo. Lá nos Estados Unidos foi só o Trump perder que pararam de falar mal do presidente. Eu falei: "Ué, mas por que o presidente está recomendando cloroquina? O atual presidente está recomendando cloroquina, o atual presidente está fazendo discursos contra o uso de máscara, o atual presidente é negacionista, o atual presidente é armamentista. Então, a imprensa ela tem que falar justamente o que a autoridade não quer ouvir. Né? Porque se você falar o que a autoridade quer ouvir, não é jornalismo, é publicidade. A gente está aqui para Verdade. fazer um trabalho justamente de que ninguém está sabendo o que está acontecendo. Então aí vem o jornalismo investigativo, aí vem os órgãos de controle, aí vem toda essa luta que vem sendo travada no Brasil para poder dar cada vez mais transparência aos atos e não virar uma redoma de vidro que ali ninguém toca. Não, a imprensa está aqui como quarto poder, sim, e a gente tem que noticiar o que está acontecendo, doa quem doer. Concordo. Bom, é muito importante também, né? Já estamos aí praticamente nos finais aqui da nossa live. Eu gosto de fazer essa pergunta também. Para a galera que está chegando aí, qual é a dica que você pode deixar para aqueles que sonham fazer jornalismo? Por exemplo, eu sonho fazer, além de exercer a parte da locução publicitária, aquela coisa toda, do apresentador, eu estou fazendo um curso de jornalismo, ou seja, decidi ingressar. Que Para ótimo, mim, para Thiago. essa Que ótimo. galera, qual é a dica que você pode deixar? De ouro, Você assim. já nasceu com jornalismo em você, só te falo isso. É assim que a gente vai percebendo a nossa afinidade com a nossa carreira. Foi assim que eu percebi a minha. Você está no caminho certo, faça. Agora, sempre coloque seus princípios, seus valores, sua ética acima de qualquer situação que a profissão insista em te colocar. Assim, não se deixe levar pela pressão, não se deixe levar pela adrenalina, pelo deadline. Coloque sempre os seus valores e quando você estiver escrevendo, quando você estiver falando, antes de você falar, se coloque sempre na posição de escuta, na posição de leitura. Como é que a pessoa que está lendo aquele texto vai entender aquilo que você está querendo dizer? Você tem que fazer essa questão empática no jornalismo, porque isso facilita muito a sua caminhada. Você precisa realmente dar uma notícia da forma que ela precisa ser dada. Obviamente, não tem como fugir disso, mas é uma coisa que eu aprendi com grandes chefes e gurus, digamos assim, que passaram pela minha vida, de você ter essa empatia textual também, você se colocar na posição de ouvinte, de leitor, antes de publicar o material, no sentido de evitar até mesmo o caos, evitar o desespero, a não ser em situações que realmente precise
de uma atenção especial como a gente tem vivido recentemente. Mas, de qualquer forma, eu acho que é muito importante você usar o seu poder de fala de uma maneira responsável e não irresponsável. É isso. Muito bom. Quero agradecer também, né, em nome da galera também, que estiver vendo esse vídeo que vai ficar pré-gravado. Tá aí, ó. A Obrigado, dica. Thiago. Fiquei muito feliz que você tem um trabalho brilhante na sua rádio. Eu fiquei, a princípio, constrangido porque eu nunca fui convidado para fazer entrevista. Eu não sei faculdades e tal, né? E não me acho que eu tenho conteúdo suficiente para poder Ué, vir mas falar. olha quanta coisa a gente comentou Tem aqui. gente muito mais interessante para vocês ouvir. Mas se eu puder ter contribuído e mostrado um pouquinho do que eu acredito, de como eu atuo, se eu puder ter deixado esse recado aqui, eu já fico feliz. Bom, e para fechar aqui Ah, tô essa vendo que minha live, sobrinha está aqui. opa, Vixe, tá toda a abraço, família ali pipocando. abraços. Para fechar aqui nosso bate-papo, tem uma pergunta que é uma reflexão que eu adoro fazer em todos os convidados e as perguntas são, aliás, as respostas são geniais, que eu quero dizer. O que é o sucesso para você, Caio? Não sei. Não sei. Eu não sei, porque no dia que eu Você pode souber o que é o definir. sucesso, no dia que eu souber o que é sucesso e eu tiver consciência disso, eu acho que vou ser vazio. Eu acho que o sucesso é você lutar por um mundo melhor todo dia. O sucesso não é uma coisa, uma conquista pessoal, não é bem, Verdade. não é um salário, não é um cargo, não é uma função. O sucesso é você estar sempre, acordar todo dia e querer realmente cumprir o seu papel, você estar ali disposto e não sem aquela disposição. Não, por exemplo, a gente está num momento de trabalho que a gente está esgotado, né? Porque a gente vive 24 horas com informação, e geralmente informações ruins. Mas se você não tiver essa força de acordar, de levantar da sua cama, falar, hoje eu vou fazer alguma coisa que vai melhorar o dia de alguém, que vai dar uma esperança para alguém, que vai realmente criar um pouco de um cenário melhor para gente, eu acho que isso é fundamental, porque se você não tem esse sentimento de que você vai conseguir melhorar, não faz sentido você fazer o que você faz. Então, isso é muito importante, que as pessoas sempre se prendam, independente do jornalismo, de outra profissão qualquer, que as pessoas se prendam nessa esperança de dias melhores, que isso vai passar. Se você puder, fique em casa. Se você não puder, se proteja, tenha cuidado. Não queira que você seja mais um noticiado por nós nessa pandemia. Eu vou ficar muito triste se isso acontecer. Verdade. Bom, dito e feito, e adorei a participação sua aqui e confesso que foi um puro aprendizado, porque cada entrevistado que a gente tem a oportunidade é o seu ponto de vista, é a sua experiência e você pode trazer muita informação e também gerar muita motivação também. Ah, Muito obrigado. eu fico muito feliz de você ter me encontrado, ter me convidado. E o que você precisar na sua caminhada aí, você pode contar comigo. Eu estou aqui para te ajudar também, tá? Não desiste Ok. não, que eu já vi que você tem talento, que você vai longe. Caio, pelas palavras eu ganho já esse presente aqui pela sua participação, né? E também o seu elogio. Então, essa live vai ficar salva aqui no GTV, também vai estar no YouTube Thiago Comunicador e a todos que passaram aqui, minha gratidão. Tá bom. Obrigado, Thiago. Obrigado, gente que acompanhou aqui. Estou muito feliz. Valeu, Caio. Obrigado Até a todos. mais. Tchau, tchau.